Oi galerinha, tudo bem? Espero que sim. Semana passada nós conversamos um pouquinho sobre o teatro grego e seus gêneros, tragédia e comédia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como que o teatro chegou aqui no Brasil. Lá por volta de 1500, quando o Brasil foi descoberto pelos portugueses e Portugal transformou o Brasil em uma colônia, os portugueses eles conheceram os índios que aqui viviam e eles consideraram os índios selvagens, porque a cultura deles era muito diferente. E para os portugueses naquela época só era considerado um cidadão quem era cristão, quem acreditava em Deus, que era batizado e seguia os dogmas da igreja. Então eles decidiam mandar para cá, para o Brasil, a Companhia de Jesus, que era uma companhia de padres que acabaram ficando muito conhecidos como os jesuítas. Quando os jesuítas chegaram aqui com a intenção de catequizar e ensinar os índios, eles perceberam o quê? De como a cultura deles era muito diferente, fazer com que eles ficassem ali todos quietinhos, só ouvindo os sermões, da igreja, de que os padres estavam acostumados a falar na igreja para o público que já era cristão, não ia funcionar, não ia dar certo. Então o que eles observaram? Observaram de que os índios, eles gostavam muito de rituais festivos, de dança, de música. Então eles tiveram uma ideia de trazer para o Brasil o teatro e, através de peças teatrais, ensinar sobre os dogmas da igreja e sobre as histórias da Bíblia para os índios. E foi isso que eles fizeram. Assim, a primeira forma de teatro que chegou no Brasil foi através dos jesuítas, com a intenção de catequizar os índios. Como o principal objetivo era a catequese, nessa época o padre Anchieta, que era o responsável por escrever as peças teatrais, escreveu alguns autos, que é como nós chamamos essa composição teatral, que eram baseadas em histórias da Bíblia e nos dogmas da Igreja Católica. Como os autos tinham um fundo religioso, a tragédia e a comédia elas eram bem pouco representadas. E até 1584, os autos, as peças, eles eram escritos em tupi, português e espanhol. Os personagens que costumavam aparecer nos autos eram demônios, santos, anjos, imperadores, e também tinham os personagens de que eles não eram exatamente uma pessoa, mas eles eram a representação de algo, como por exemplo o amor das pessoas a Deus. Ele era representado em um personagem, ou o amor de Deus para as pessoas, o temor de Deus. Então esse sentimento ele era transformado em um personagem também. Os atores que representavam esses personagens eram índios que já eram domesticados, futuros padres, brancos, mamelucos, e eles não eram profissionais, eles eram amadores e se apresentavam nas igrejas, nas praças e nas escolas. Nos dias de hoje ainda existe uma peça de teatro de que ela é bem conhecida e representada todos os anos por fiéis da Igreja Católica, de que é a Paixão de Cristo. Essa história, ela conta a morte e a ressurreição de Jesus e sempre é representada ali perto da Páscoa. Dentro do teatro, nós temos os jogos teatrais que servem para desenvolver as habilidades de representação de uma pessoa. É como se fosse um aquecimento antes do jogo. Eu vou ensinar para vocês 5 joguinhos teatrais, ok? Preste bem atenção. Eles são bem fáceis e bem divertidos de se fazer. O nome desse jogo é objeto pesado. Você vai escolher aí na sua casa um objeto, que pode ser uma bola, um brinquedo, uma pecinha. Eu, como não tenho bola, eu escolhi aqui um ursinho de pelúcia, tá? Que é bem leve. Só que como é que é o jogo? Eu vou ter que fingir de que esse bichinho de pelúcia, ele é muito pesado mesmo. Eu tenho que convencer quem está me olhando de que ele tem todo esse peso que eu estou fingindo que ele tem, tá? Então, eu tenho que colocar toda uma expressão corporal aqui para convencer, caras e bocas,
Tem que fazer de tudo para parecer que ele é pesado. Então vamos lá? Então vamos lá. Deixa eu ver. A Lili acreditou. O segundo jogo se chama As Sementinhas. Eu vou deixar um áudio, tá? Onde conta a história de uma plantinha, desde que ela era uma sementinha que foi jogada na terra até quando ela brota e vira flor. Vocês vão fazer o papel da sementinha. Então, quando for vocês ouvirem de que ela é uma sementinha, vocês vão ficar bem colhidinhos, como se fosse uma sementinha. E aí, conforme for a história, de que ela vai crescendo, vocês vão se movimentando, botando o brotinho para fora, vocês vão se movimentando e vão simulando a sementinha se transformando em uma plantinha e virando uma flor. Ok? Neste terceiro jogo, vocês vão imaginar que vocês estão em uma aventura e vocês precisam atravessar um cômodo da casa. Só de que esse caminho que vocês têm que atravessar está cheio de cacos de vidro e tem que tomar muito cuidado para não pisar nos cacos. Então, vocês têm que... Ai, meu Deus! Tem que se equilibrar muito bem e tem que tomar cuidado aonde pisa. O quarto jogo vai ser um passeio no zoológico. Então, eu vou deixar outro áudio narrando como foi a história de um passeio no zoológico e toda vez que vocês ouvirem o nome de um animal, vocês vão ter que imitar esse animal. Como por exemplo, eu estava passando e aí eu vi um lagarto. Estava passando e vi um macaco. Estava passando e vi um leão. E aí, a cada animal que passar, vocês têm que imitar o que esse animal faz. Certo? O quinto jogo é o jogo do espelho. Para isso, precisa de 2 pessoas. Funciona assim. Primeiro, uma pessoa é o espelho e a outra é a pessoa. Todos os gestos de que a pessoa fizer, o espelho tem que imitar. Combinem uma quantidade de gestos para fazer e aí depois troca de função. Quem era a pessoa vai ser o espelho e quem é o espelho vai ser a pessoa. Eu vou precisar aqui da ajuda do meu filho para mostrar para vocês. Primeiro eu vou ser a pessoa e ele vai ser o espelho. Agora a gente vai trocar. Eu vou ser o espelho e ele vai ser a pessoa. Certinho? Vocês viram que essa semana eu tive algumas ajudinhas especiais para fazer os vídeos. Agora é a vez de vocês. Vocês vão filmar vocês fazendo jogos teatrais e mandar para a professora. Não precisa filmar durante muito tempo. Se juntar todos eles e der 5 minutos de apresentação, já é o suficiente, tá bom? Espero a atividade de vocês. Beijo, até a próxima!